os seus olhos. Corta a luz aí pra gente. Lá de trás também. Pode baixar um pouquinho o microfone. Paizinho, aquieta o nosso coração agora. Hoje está eufórico. Estamos eufóricos por grandes coisas que têm acontecido aqui. E sabe, Deus é muito bom. Mas a tua palavra também diz que devemos aquietar e perceber o Senhor, a grandeza do Senhor. Na nossa agitação cotidiana, às vezes não conseguimos perceber o Senhor e o dia se foi. E quando olhamos, não deu tempo de sentar e ter o nosso tempo contigo. Nos ajude, Deus, a entender os teus caminhos. Nos ajude a perceber a tua movimentação e saber que a tua soberania ninguém pode tocar. Nos mostre, Senhor, que tudo, por pior que seja, coopera para o nosso bem. Aquieta a nossa alma, Senhor. Sonda os nossos corações. E se tiver algo ruim, Senhor, eu peço nessa noite que Tu tires. Nessa noite, Deus, eu reconheço, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nessa noite, Deus, fale conosco ainda um pouco mais, porque precisamos ouvir a Tua voz. E é por isso que nós estamos aqui. Nós viemos Te adorar, nós viemos bendizer o Teu santo nome, nós viemos ver o batismo, as apresentações, mas nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, doce e suave voz, que aponta a direção para onde devemos ir, que acalma a nossa alma, que traz o refúgio e o refrigério que tanto ansiamos, tanto procuramos em tantas coisas. Que hoje seja uma noite não só de grande alegria, mas uma noite de refrigério para as almas cansadas que se encontram nessa noite, neste lugar. Deus, eu Te peço isso, Espírito Santo, porque nós precisamos estar debaixo das Tuas asas, sim, Senhor, mesmo sem entender muita coisa, mesmo não fazendo o menor sentido nada o que dizem a Teu respeito. Deus, então eu Te peço que Tu olhes cada alma aqui que está cansada. Toca nela, Senhor. Derrame paz. Porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e mente. E é isso que nós precisamos em dias tão tumultuados, em dias tão fervorosos, efervescentes. Fale conosco, Senhor. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém? Mateus 6.
verso 25, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, é assim mesmo acontece. Mateus 6, verso 25, acharam? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem o vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia o seu mal. Uau! Para rimar com mal. Uau! Obrigado. O pessoal entendeu, tá vendo? Vocês têm que ser mais rápido. Era para rir. Uau! Uau! Obrigado. Queridos, às vezes o dia a dia nos consome. E essa série, ela tem por objetivo mostrar e levar à luz da palavra aquilo que Deus tem para nós cristãos. Como eu disse outro dia, eu falo para cristãos, aqueles que seguem a Cristo, ou pelo menos gostariam, ou tentam, e passam por momentos difíceis. Eu sei que se eu perguntar quem passa por momentos difíceis, a maioria de vocês ou já passaram, ou estão passando, e eu não quero profetizar, mas provavelmente você vai passar um momento difícil. E aí a ideia é que você tenha ferramentas e entendimento na palavra para que você possa passar por esses problemas e situações difíceis, adversas, de forma mais suave, de forma mais consciente. A nossa ideia é que vocês aprofundem na palavra, sejam cristãos não que somente falam da palavra, mas que vivem cada palavra da palavra. Tiago fala a respeito de não ser somente aquele que fala, mas também aquele que anuncia, aquele que vive, aquele que ama. O salmista diz: eu amo o Senhor, eu amo a palavra, guardei a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ti. Nós lemos semana passada e falou sobre Josué. Josué, medita nela de dia e de noite, para que te vá bem, para que você seja próspero, para que as coisas aconteçam conforme a palavra diz. Mas uma das coisas que nós fazemos é que quando as situações diversas acontecem, nós começamos, ou melhor, nós reduzimos a nossa carga diária da palavra. Nós passamos por problemas e o que nós fazemos é: eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho cabeça para ler a Bíblia, eu estou sem cabeça até de orar. Mas aí entra no Instagram, no Twitter, como eu vi outro dia, deita no morrinho de areia, Búzios, 40 graus.
a gente deixa de fazer o mais importante, de se manter firme naquilo que nos vai nos manter firmes. É ao vivo, né? Nós abandonamos o principal, aquilo que pode nos fazer melhorar. Nós deixamos de lado aquilo que vai nos fortalecer, vai nos permitir avançar. Quer ver de uma coisa? Feche os seus olhos de novo. Eu vou colocar aqui 2 minutos. Feche os seus olhos. Descruza a perna. Descruza os braços. Dormiram não, né? Para quem foi difícil aí ficar um tempinho? Levanta a mão. Para se desligar, assim, tentar não pensar em muita coisa. Para quem foi fácil? Levanta a mão. Andamos ansiosos demais. Deixa eu contar um exemplo. Teve uma vez que eu fui numa conferência e eu passei, eu acho que 20 dias lá. E acaba que quando você vai para outro país, você fica, né? A língua daquele país, a ideia é que você comece a pensar naquela língua. Seja qual for, alemão, francês, japonês, para que você possa absorver melhor tudo que está sendo dito e também para o que você vai falar. E eu já estava 20 dias, a primeira semana é mais difícil, mas a partir daí você já começa a fluir, né, na língua. E você não percebe que você está falando e pensando naquela língua. E aí quando foi o dia de voltar, fiz as malas, tinha... tal, para o aeroporto e tal, e eu estava sozinho no retorno. O meu pastor, ele tinha ido, ficou um tempo mais, e eu tive que voltar. E aí eu peguei o voo, e o voo era mais ou menos umas 12 horas, 10 ou 12 horas, eu não lembro direito, mas é muito tempo, né? E eu gosto de ver filme, e eu comecei a ver filme, mas eu vejo o filme e durmo um pouco. Pelo menos eu tento, eu não consigo dormir muito assim, mas eu consigo dar uma cochilada só para não passar a viagem toda em branco. E eu comecei a ver um filme, eu já contei isso aqui em outro dia, um tempo atrás, alguns já sabem dessa história. E aí eu comecei a ficar preocupado com a alfândega. E aí, tipo assim, faltavam umas 5 horas ainda para chegar e tudo. E eu comecei a ficar muito afoito, muito preocupado. E eu estava tão preocupado, eu estava ali preocupado como é que eu ia explicar. E assim, pô, pastor, então o senhor é mulombeiro. Não tinha nada demais. Tinha algumas coisas para as meninas, outras coisas minhas, mas não tinha nada assim para falar assim, nossa, esse cara está trazendo 3 iPhones, 5 Apple, aquela coisa toda. Não tinha nada, até porque eu não gosto de trazer essas coisas, porque eu sei que se parar na coisa vai dar encrenca. Eu não gosto. E tudo dentro da cota. E eu fiquei às 5 horas pensando naquilo, o que eu vou falar, e se ele me parar, eu vou dizer o quê? E aquilo vai gerar... E eu comecei a ficar aflito. Eu comecei a ficar nervoso, e eu não consegui, todo mundo dormindo, né? Isso aí já era alta madrugada, todo mundo dormindo e tal. E aí, quando falta mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, eles começam a servir café e tal, aquela coisa toda. E eu pilhado, e eu acordado, aí os caras começam a entregar o papelzinho para você preencher. E eu, meu Deus, o que eu vou falar? E, ai, meu Deus, vai aprender. Olha que doideira. E o coração palpitando, tempo de ter um infarto. Ai, meu Deus, faltando ar.
Ai meu Deus, e eu sozinho. Não tinha ninguém para compartilhar a aflição. E para piorar, não tinha ninguém no lado mesmo, estava vazio assim do lado. Eu podia ter dormido até bem. E eu falei, Jesus, me ajuda. Ajuda o quê, cara? E eu ficando aflito. Aí eu dei um estalo. Falei, gente, eu tô discutindo. Na minha cabeça eu estava discutindo com um policial. Falei, não, senhor, não tem nada aí, não tem. Sabe quando você viaja? Quem já viajou na maionese assim? Começou a fazer cenários. Não, se fizer assim, eu vou fazer assim. Não, mas se for assim, eu vou fazer assim. Mas e se tiver outra? Ai, meu Deus, eu não tenho terceira opção. Vocês estão rindo, é porque... Ai, de verdade. Aí... Sabe o que eu percebi? Olha que loucura. Eu estava discutindo com um policial federal brasileiro em inglês. Porque eu ainda estava no processo de, sabe? E eu tô, não, mas em inglês, eu fico imaginando. Eu falei, peraí, gente, eu tô discutindo com o cara em inglês, ele tá nem entendendo, por isso que ele não responde. De tão ansioso que eu fiquei. Me deu uma coisa, e eu assim, sabe? Que terrível. Ao ponto que a ansiedade pode nos levar. Olha só, a definição de ansiedade, uma delas que você vai achar em tudo quanto é lugar, é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior. Eu estava muito, meu Deus, vou ser preso. Em inglês. O policial vai me levar. Aí o policial chega, abre a sua mão e fala, meu Deus, oh, Jesus, ele vai me levar. Eu pensando, loucura, né? Mas olha, assim como eu, tem vários que aí chegam nas crises de ansiedade, nas crises de pânico. Muitas vezes essa agitação é acompanhada por comportamento nervoso. Eu estava muito nervoso. Meu Deus, eu estava nervoso, eu estava suando frio. Eu não estava nem lá. E aí daquele dia em diante eu falei, Deus, não pode. Eu vou morrer. Eu não posso continuar assim. Deu tudo certo, ninguém me prendeu. Passei, o cara nem me olhou. Conversei contigo a noite toda e você nem me para dar um bom dia. Graças a Deus. Nós criamos cenários que necessariamente nunca acontecerão e a nossa mente fica preocupada, ansiosa, nervosa, e a vida segue e nós paramos. Olha o que o texto diz. Acende uma das luzes, Provérbios 12. No livro de Provérbios, olha o que o sábio fala, no capítulo 12, no verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Quantas vezes você tem ficado abatido porque tem andado ansioso demais com o que virá? Porque a ansiedade nunca é pelo que já foi. Normalmente é pelo que virá. Pode ser também em função do que já foi, pelo resultado que poderá vir do que já foi. Mas a ansiedade é algo que está por vir, que necessariamente pode ser ou não uma real, como no meu caso não foi. E a gente anda ansioso. Como é que eu vou fazer? A ansiedade é tanta que pessoas fazem provas e não passam, porque na hora de fazer ela fica tão nervosa, com tanto medo, porque tem que prestar conta para o pai que investiu tanto dinheiro. E ela, o que acontece?
Não passa. Quem conhece pessoas aqui? Levanta a sua mão. Que são muito inteligentes, que elas se esforçam, se esmeram, mas aí na hora do vamos ver, o que acontece? Não dá. Aí você fala assim, pô, mas ela não passou, eu que sou eu, já viu? Eu que sou eu, passei. Ah, não, tem alguma coisa errada. Não que você seja ruim, se você riu, você sabe disso. Olha o que Mateus fala. Jesus está falando em Mateus 6. Mateus 6, no verso 27. Abra comigo aí para você ver. Mateus 6, 27. A gente leu aí esse trecho, mas eu quero ler numa versão diferente. Mateus 6, acharam? Verso 27. Aqui eu li fala sobre côvado, mas aqui está dizendo assim: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Mas tem pessoas ansiosas que não têm conseguido dormir à noite. Tem pessoas ansiosas que têm virado a noite, trocado a noite pelo dia, passa o dia inteiro mal, passa o dia inteiro cansado, e à noite não consegue dormir. Porque à noite ela chega e aí você começa, mas e se acontecer isso? E se isso não acontecer? Poxa, mas e se não entrar aquele dinheiro? Mas e se minha mãe falar aquilo? E se eu não passar na prova? Jesus está falando, olha, não adianta você ficar ansioso, porque você não vai conseguir acrescentar nada de bom com a tua ansiedade para o que tem para acontecer. Por isso ele fala, olha, os pássaros, as plantas, Deus cuida, quanto mais de você. Deus cuida de cada um de nós, mas nós precisamos entender e confiar nele. Nós precisamos mostrar para Deus, ou melhor, nós precisamos ver em Deus o nosso porto seguro. Ah, mas e se Deus me decepcionar? Olha, de verdade nunca vi isso acontecer. Talvez você esteja vendo numa ótica diferente. E se você quiser, eu sento com você e te apresento uma outra ótica, aonde Deus não decepciona. Sabe, a ansiedade não vai acrescentar em nada. Olha o que Filipenses, logo um pouquinho à frente aí, fala. Filipenses capítulo 4, nos versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o que ele diz é o seguinte: não adianta você ficar ansioso, mas antes, vai para o teu secreto. Lembra do secreto, tem que tomar cuidado aqui para não ver. Aqui é meu secreto, aqui da igreja. Você que está visitando, eu uso esse cantinho, que agora está molhado, por causa do batismo, para dizer que aqui é o secreto. Imagine lá na sua casa, eu vou para o secreto, e aí com oração, e aí com súplicas, eu apresento diante de Deus toda a minha ansiedade. Deus, faz um exercício comigo, feche seus olhos. Deus, eu não estou conseguindo. As contas estão avolumando. Eu passei no aperto. As notas minhas estão ruins. Eu não estou conseguindo estudar. Eu não estou conseguindo concentrar. Eu estou sendo tomado pelo tempo e eu estou preso no videogame, no Instagram, e não consigo parar para fazer o que tem que ser feito.
Deus, eu não consigo. A situação está difícil. Eu preciso do Senhor. Me traga paz para que eu possa amanhã, Pai, viver somente amanhã. Me traga a paz necessária para viver o amanhã, somente o amanhã. Porque eu nem sei, Pai, se eu vou conseguir cumprir o dia de amanhã. Aliás, eu nem sei se eu consigo chegar até amanhã. Deus às vezes espera que nós cheguemos diante dele e falemos isso. Deus não é Deus de longe. Deus não é Deus de exceção. Deus não é Deus de expulsar. Deus é Deus de aproximar e incluir. Olha o último texto que eu quero ler com vocês. Isaías. É lá no Antigo Testamento. Capítulo 26. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Sabe, eu quero encerrar essa palavra com esse texto e dizer para você que você pode confiar em Deus. Você pode depositar, assim como eu andava ansioso. Foi um exemplo simples, talvez bobo para alguns, mas a ansiedade tem tomado boa parte da nossa vida. A ansiedade tem nos levado, em alguma das vezes, aonde entra a síndrome do pânico, entre tantas outras coisas. Transtorno de ansiedade é terrível, querido. Quem já passou sabe que não é fácil, mas são situações aonde nós temos que vencer a nós mesmos. Mas como vencer? Se for o caso, procurando um profissional, um terapeuta, um psicólogo, para que possa te ajudar. Mas se ainda não está tão profundo, e aí esse terapeuta, é lógico, não substitui Deus, mas ele vai ajudar. E é importante que você vá, se for o caso. Agora, se não, você tem que ir para diante de Deus. Tenha um amigo ou uma amiga de Deus na sua vida. Não lute essa batalha sozinho, porque talvez você não consiga vencer. É muito sério. Eu costumo dizer que nós precisamos de amigos espirituais, pessoas que têm uma vida em Cristo, que possam nos fazer avançar. E ela vai poder te ajudar. Essa pessoa vai poder te orientar. E se ela não souber, ela vai procurar alguém. Se ela for sua amiga, ela vai arrumar outro amigo para te ajudar. Porque Cristo não tem uma vida de ansiedade para nós. Ele fala isso a todo tempo. Não fiquem com medo. Não andem ansiosos. Mas antes, derramem diante de mim em oração e súplica. Porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para cada um de nós. Vamos ficar de pé um pouquinho. Queria orar. Se essa palavra tocou no seu coração, coloque uma das mãos sobre o seu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Coloque só uma mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Pai, sabemos que é difícil às vezes vencer a nós mesmos. Talvez por causa de traumas, talvez por causa de situações
que nos levam a vivenciar cenas e situações lá de trás. E às vezes essas situações nos travam, elas não nos permitem avançar. Mas Pai, eu te peço que Tu gere em nós nessa noite uma força extra para avançar. Tu gere em nós algo a mais para que possamos, junto com pessoas que querem o nosso bem, amigos espirituais, possam nos ajudar a avançar além daquilo que nós temos vivido. Deus, nos ajude a ir em direção a Ti. Nós não queremos de novo não estar, nós não queremos de novo não fazer, nós não queremos de novo desistir, porque talvez a nossa vida tenha sido só isso: tentar e desistir, ou tentar e fracassar, tentar e fracassar. E às vezes as nossas atitudes têm sido as piores possíveis em relação àquelas pessoas que nos querem bem. Deus, então eu te peço, nos dá mais um pouco de força. O Espírito Santo venha sobre nós, e se existem feridas, nos trate. Tira esses traumas, tira esses pesos que a gente está tão cansado, está tão ansioso, está tão pesado. Deus, eu te peço que Tu tire a nossa carga. Parece que existe um peso nos nossos ombros, temos que assumir funções que não são nossas, dentro de casa, dentro do trabalho. Enfim, Deus, eu não sei a história dos Teus filhos, mas Tu sabes. Mas só o Senhor pode fazer algo. Então nós estamos aqui pedindo: Senhor, faça algo na minha vida. Faça algo na minha vida. Me ajude, Senhor. Se você crê nisso, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero de verdade, nessa noite, lançar diante do Teu altar toda a minha ansiedade, todo o meu medo, pedindo que Tu venhas e arranque, Senhor, o que tem me travado de viver uma vida melhor no Senhor. Nessa noite, Senhor, eu reafirmo o meu compromisso contigo. Mas me ajude a dar um passo de cada vez, em Tua direção, em Cristo Jesus eu oro. Amém. Deus, Tu ouviu a oração de cada um de nós. Tu sondas os nossos corações, então sonda nessa noite. E aí eu te peço que a Tua paz, que excede todo entendimento, nos invada, e que ao sairmos daqui, a nossa mente e coração realmente estará guardado em Ti, em Cristo. E amanhã nós vamos ver algo melhor em nós. E amanhã nós vamos perceber, hoje mesmo, mas amanhã nós efetivamente vamos ver algo diferente em nós. Não porque somos bons, mas porque o Senhor nos ama e tem uma vida de abundância, e não uma vida de ansiosidade, e não uma vida de depressão, não uma vida de medo, porque o Senhor nos deu o espírito de coragem, não de medo, de intrepidez. A Tua palavra fala a nosso respeito que nós somos mais do que vencedores, e é nessa palavra que nós queremos andar. Nós não queremos dar ouvido àquilo que o mundo diz a nosso respeito, nós queremos andar a respeito da Tua palavra, que diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, que nos fortalece, e que o sangue foi vertido por nós, e que era só crer em Ti e confiar em Ti que a salvação viria, porque é pela fé, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Essa é a minha oração, em Cristo Jesus. Amém?